E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estudar noções de estatística, especificamente na parte de gráficos, ok? Bom, os gráficos são, como diz o nome, né, figuras ou desenhos que reúnem as informações de uma pesquisa estatística. Através de um gráfico, você pode organizar as informações que você obtém quando você faz uma pesquisa, certo? Você lança uma pergunta, dá as alternativas para um grupo de pessoas responderem, e aí esse grupo de pessoas devolve as respostas. Aí você pode organizar essas respostas da sua pesquisa, né? Na forma de uma tabela ou na forma de um gráfico. E hoje nós vamos dar uma atenção especial aos gráficos. Como entender os gráficos? Primeiramente, nós vamos analisar esse gráfico. É um gráfico de colunas, certo? Como é que eu posso entender um gráfico como esse? Um gráfico de colunas. Bom, você deve prestar atenção a algumas coisas. Primeiramente, o título. Isso daqui tudo é o título do gráfico. Então, é algo que você vai prestar atenção. Você tem que ler o título do gráfico. O título é Decisões Falsas. Começa com uma pergunta. Aí depois ele diz: percentual de pessoas que já admitiram ter tomado decisões por conta de notícias falsas, divididas por fonte principal de informação. Então, certamente, a pergunta que foi feita nessa pesquisa era: você já tomou alguma decisão errada baseada em notícias falsas? Aí provavelmente tinha uma pergunta complementar, né, dizendo: se sim, caso você tenha tomado decisões erradas, quais foram os locais onde você viu as notícias falsas, né? O que nós chamamos de fontes, as fontes da notícia. Bom, esse é o título, né? Só daqui a gente já tira um monte de informação, certo? Segunda coisa que você deve analisar no seu gráfico: como é organizado as informações. Aqui, ó, eu tenho uma linhazinha em pé, vertical, né? Ó, e uma linhazinha deitada, horizontal. Veja que na linha de pé eu tenho os percentuais, ou seja, as porcentagens. 0, 25, 50, 75, 100. Tudo isso é porcentagem, certo? Aqui diz, ó, em porcentagem. E aqui na linha deitada eu tenho as fontes de informações em que as pessoas se basearam para tomar decisões erradas. Aqui a primeira: veículos alternativos de imprensa. A segunda: agregadores de conteúdo. Aí que ele diz quais são, né? Reddit, Flipboard e etc. Segundo, veículos tradicionais de imprensa, que são jornais, né? Pesquisa em mecanismos de busca, o Google, Yahoo, aqui é demais, né? O pessoal toma muita decisão errada com base em Google, Yahoo, essas coisas. Bom, e por aí vai, né? Rede social, links nas redes sociais, tudo isso são fontes que as pessoas usam para tomar decisões erradas, né? Bom, essa é a segunda parte, analisar que informações o gráfico traz, né? Terceira parte é analisar mais a parte do desenho, certo? Por exemplo, ó, bem aqui, vou dar até uma apagadinha aqui. Bem aqui em cima, eu tenho essas informações aqui que estão fora do gráfico, ó. Um quadradinho preto com a palavra nunca e um quadradinho laranja com a palavra alguma vez. Então, isso daí é a legenda do gráfico. É nela que a gente vai se basear para interpretar, certo? Veja que aqui tem uma coluna preta grande e uma coluna laranja menor, né? Então, a coluna preta, segundo a minha legenda bem aqui, representa a resposta nunca. Ou seja, essa coluna preta, né? Se você fizer um prolongamento dessa coluna, ela vai até aqui mais ou menos, né? Ela vai bater bem aqui, certo? Um pouquinho mais de 75%.
Então vamos dizer que isso aqui se representa, por exemplo, 76%. Okay? É uma aproximação, 76%. Certo? Então, esse 76% que está aqui nessa coluna preta, ele representa o quê? Representa que 76% das pessoas responderam nunca nesse item aqui. Que item é esse? Veículos alternativos de imprensa. Agora vamos interpretar tudo, ó. Levando em conta o título, levando em conta as linhas em pé e deitada, levando em conta a legenda. Esse 76% aqui significa que 76% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que nunca tomaram decisões com base em notícias falsas que vinham de veículos alternativos de imprensa. Então, tá vendo que é muita coisa em uma figura só, né? E o laranja, ó, a colunazinha laranja, se a gente for para ela aqui, se a gente fizer um prolongamento da linha laranja, ou da coluna laranja, ela vai bater bem aqui, né? Ó. Pouquinho mais de 25%. Vamos botar 24, né? Para poder bater com 76 lá. Então vamos dizer que esse laranja aqui é 24%. 24%. Não é isso aí, mas é 24%. Então, significa que de todas as pessoas que responderam à pesquisa, 24% já tomaram decisões erradas com base em informações vindas de fontes alternativas, de veículos alternativos de imprensa. E por aí vai, né? E assim a gente vai entendendo o gráfico. Deixa eu fazer uma limpeza aqui. O que mais que a gente pode tirar daqui? Agora que a gente já tem essas noções, posso perguntar, né? Qual foi a fonte de notícia em que as pessoas mais se basearam para tomar decisões erradas? Ora, aparentemente foi essa daqui, ó. Essa última, certo? Essa barra laranja, essa última barra laranja aqui, ela tá maior do que todas as outras. E a barra laranja significa a resposta alguma vez. Significa que todas as pessoas que responderam essa pergunta, a essa pesquisa, alguma vez já usaram links em redes sociais para tomar decisões, né? Viram a notícia ali no link nas redes sociais e tomaram uma decisão com base nisso. Então, e dá quanto, né? Isso daqui, se a gente for analisar, né? Se a gente colocar lá pro... dá, ó, quase 80%, né? Aproximadamente aí 80% ou mais. Então, vamos colocar aqui que 80% das pessoas, né? Aproximadamente 80% das pessoas usam essa fonte aqui para tomar decisões, né? E qual a fonte que as pessoas menos usam, né, para tomar decisões? Ora, parece que essa daqui, né, ó, Google e o Yahoo. Vocês fizeram um prolongamento. Aliás, me perdoem, né? Não é essa não. A fonte que as pessoas menos usam para tomar decisões erradas são essa daqui, ó, veículos alternativos de imprensa. Por que é essa, professor? Porque a barra preta dela é maior. E a barra preta significa nunca. A resposta é nunca. Então, mais de 75% das pessoas dizem que nunca se basearam nessa fonte para tomar decisões. Certo? Então, esse é o gráfico de barras. É uma forma do gráfico de barras. Geralmente ele pode vir aí de formas mais simples. Outro tipo de gráfico interessante é o gráfico de pizza, né? Chamamos de ou gráfico de fatias, certo? Ele não é muito complexo, mas novamente nós vamos usar os mesmos princípios, né, para interpretar o gráfico, certo? Primeiramente você analisa o título, olha aqui o título, né? Preferência
por modalidades esportivas. Certamente, a pergunta dessa pesquisa aqui poderia ser mais ou menos assim: qual o seu esporte favorito? E aí, algumas pessoas respondiam. As alternativas eram futebol, vôlei, basquete, natação e outros. E aí, certamente, essa pesquisa foi feita no Brasil, né? Porque 40% das pessoas responderam que o seu esporte favorito é futebol. E 40%, entre essas pessoas aqui, ó, representa a maioria das pessoas. Porque aqui é 40%, 30%, 15%, 10%, 5%. Né? Então, nós temos aqui que a maioria das pessoas preferem futebol. Certo? Mas tem várias perguntas. E por que eu digo que é futebol, né, gente? Novamente eu estou recorrendo à legenda. Esqueci de dizer isso para vocês. A legenda são essas informações que ficam fora do gráfico. Aqui a gente vê que a cor verde, ela é a alternativa futebol. Ó. E aqui temos a cor verde, ó. Certo? A cor lilás representa a alternativa vôlei. Tá aqui a lilás. E por aí vai, ó. O basquete é o vermelho, natação é esse azul claro e o amarelo são outras respostas, outros esportes. Certo? Então, através da legenda a gente vai entendendo o gráfico. O que mais que a gente pode fazer, né, num gráfico desse? A gente pode dizer assim, qual o percentual de pessoas não tem o futebol como esporte favorito, né? Qual o percentual de pessoas que não têm futebol como esporte favorito? Bom, a gente viu que é 40%, né? Que tem futebol como esporte favorito. Tem duas formas de fazer. Primeiramente, você pode pegar todas as outras porcentagens e somar, né? Ó. Somar todas elas. Ficaria, ó, 30 mais 15 daria 45. 45 mais 10, 55. 55 mais 5 daria 60%. 60% das pessoas não têm o futebol. Que mais? Outra forma que você poderia fazer, né? Não precisava nem fazer essa enrolação toda, não. Se eu perguntasse quantos por cento das pessoas não têm o futebol como esporte favorito? Ora, o máximo que você pode ter de respostas é 100%, né? 100% é o máximo. Já que o futebol corresponde a 40% das respostas, você poderia ter que a quantidade de pessoas que não têm o futebol como esporte favorito é 100 menos 40, que no caso daria a mesma resposta, né? 60%. Vou colocar até uma porcentagem aqui. Por cento. Ok? Então, essas são algumas das possibilidades com gráficos de pizza. Outro gráfico que também é bem interessante, né? Simples, porém bem interessante, é o gráfico de linha, certo? No gráfico de linha, ó, veja que novamente vou ler o título, certo? O título diz faturamento da empresa. Faturamento é o quanto aquela empresa ganhou, né? Qual foi o ganhou não é o lucro, né? Quanto a empresa faturou, quanto de dinheiro entrou no caixa da empresa, certo? Então aqui, novamente, nós temos uma linha aqui em pé, vertical, né? E uma linha deitada, horizontal, certo? A linha em pé é o faturamento, ó, representa o faturamento em dinheiro. E a linha deitada representa o ano daquele faturamento. Por exemplo, se eu pegar o ano de 2016, ó, bem aqui, e esticar até aqui, né, ó, até a bolinha do gráfico de linha, aí depois eu pegar e sair da bolinha e andar para a esquerda reto, vou chegar bem aqui, ó. Ok?
bem aqui nesse ponto da minha linha vertical. E o que que significa? Esse ponto que eu acabei de marcar na linha vertical é o faturamento do ano de 2016. É algum valor entre 12 e 14 mil. Vou dizer que é 13 mil, certo? 13 mil. No ano de 2016, essa empresa faturou 13 mil. Em 2018, por exemplo, ó, o ano 2018 é aqui. Então, eu subo aqui nas minhas linhas, chego lá no pontinho, depois arrasto para a esquerda, né? Até chegar onde eu quero. Então, o faturamento em 2018 foi mais ou menos bem aqui. Algum valor entre 10 e 12 mil. Vou botar 11 mil. Então, e assim nós vamos interpretando o gráfico. Vejamos que aqui em 2015, ó, se você pegar o ano de 2015 aqui e subir também como eu fiz com os outros, ó, levar para cima, vai chegar bem aqui na bolinha. E aí você já está na reta em pé, né? Na reta de pé. Não dá mais para andar para a esquerda. Você já chegou aqui no valor de 18 mil, ó, ou seja, no ano de 2015 o faturamento dessa empresa era 18 mil. E veja que ela teve uma queda, né? Pronto, agora que eu já mostrei aqui como é que encontra os valores no gráfico, vou mostrar mais uma coisa interessante sobre o gráfico de linha. Vou limpar essa página. Que beleza, tirei o gráfico. Tudo bem. Uma coisa interessante sobre o gráfico de linha é essa daqui, ó. Vou desenhar aqui. Você tem aqui duas retas assim, né? E aqui você tem algumas informações. E aqui você tem outras informações. Aí vou fazer uns pontos nesse gráfico. Fazer uns pontos aqui nesse gráfico. Começar bem aqui. Aí outro bem aqui. Outro ponto aqui. Outro aqui. Um aqui. E um aqui. Agora eu vou ligar os pontos desse gráfico. Daqui vem pra cá. Vem pra cá. Desse vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Então, digamos que nesse gráfico que eu fiz aqui seja a presença dos alunos, né, ao longo do ano. Aí que eu coloco janeiro, aqui eu coloco fevereiro, aqui eu coloco março, aqui eu coloco abril, e aqui eu coloco maio, certo? Aí aqui eu vou colocar em porcentagem do lado. Aqui eu vou colocar 10, 20, 30, 40, 50. Aqui em cima, coloquei esse símbolozinho aqui para dizer que esses números são porcentagem. Então essa daqui, esse gráfico representa a frequência dos alunos durante a pandemia, né? Vamos dizer assim. Aí nós temos o seguinte, ó. O primeiro mês, eu vou colocar dezembro, já que eu coloquei janeiro, né, ali. Vou colocar dezembro aqui. Ó, aqui é um gráfico que vai de dezembro até maio. Em dezembro, era 30% dos alunos que eram frequentes nas aulas. Em janeiro caiu para 20%, depois subiu para 25%, né? Depois subiu para 50%, ó, bem aqui em maio. Em abril, desceu novamente para 40%. Né? Em maio, desceu novamente para 35%. Então, uma coisa interessante sobre o gráfico de linhas é que você pode ver claramente os períodos onde o gráfico sobe e os períodos onde o gráfico desce. Por exemplo, vou escrever aqui,
frequência. Se eu pergunto aqui para você, quais foram os períodos em que a frequência dos alunos caiu, né? Diminuiu. Ora, já dá para ver, ó. Onde o gráfico cai é aqui, ó. Daqui para cá, ó, de dezembro para janeiro. Aí de fevereiro, de março para abril, quer dizer, a presença cai. E de abril para maio, ó, cai também, certo? Então nós temos aqui 3 períodos, ó. Dezembro até janeiro, dezembro a janeiro, março até abril e de abril até maio, certo? São os períodos. Se eu fizer essa pergunta numa questão, isso é quais os períodos em que a frequência cai, por exemplo, se ia dizer de dezembro a janeiro, de março a abril e de abril a maio. Ou então, se você não quiser escrever de esses dois aqui, ó, se você não quiser escrever esse e esse separado, você pode escrever de março até maio, ó, porque está em queda sempre, ó. De março até maio ele está caindo, ok? E os períodos em que sobe, né? Vou colocar aqui o azul, os períodos em que sobe, ó, daqui para cá, ó, de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março, ou simplesmente de janeiro até março, né? A frequência está subindo, certo? Agora vou finalizar com um exercício. O gráfico abaixo mostra como foram as vendas em São Paulo em 2018. Vendas Paulo, né? Tá meio mal escrito aqui. Aí aqui eu tenho os meses em que aconteceram as vendas. E aqui eu tenho os valores, né? Digamos que esses valores aqui são em milhares. Vou tentar escrever isso daqui. Milhares, ó, 1000, certo? Esses valores são em 1000. Então, no mês de julho aqui, ó, as vendas foram de 8.000. Em agosto, as vendas foram de 12.000. Setembro continua 12.000. E aí o resto vocês vão interpretando. De acordo com o gráfico, quais foram os períodos do ano em que as vendas aumentaram? Ora, é simples, né? Já falei, é só olhar no gráfico, ó. Você vê que os períodos em que o gráfico sobe são esses aqui, ó. Daqui para cá, ó. Daqui para cá e daqui para cá. Foram os períodos do ano em que as vendas cresceram, certo? Aí quais foram esses períodos, ó? Se você olhar para baixo, fizer uma retazinha descendo aqui, ó, você vai ver que o primeiro período em que as vendas subiram foi de julho a agosto. Aí eu vou escrever aqui a minha resposta. Escreva assim, ó, julho. Aí esse tracinho aqui eu coloco como se fosse a palavra até, né? De julho até agosto. Não vou nem escrever o nome todo, né, do mês. Novamente, eu desço aqui, ó, e vejo que de setembro até outubro eu tenho um período de crescimento aqui, certo? Então, setembro, outubro. Novamente eu desço aqui. E aí, nesse período aqui de novembro até dezembro, eu tenho novamente um período de crescimento. Novembro até dezembro. Então, esses foram os períodos do ano em que as vendas aumentaram. Então, por hoje é só, pessoal. Bons estudos e boas atividades. Até a próxima.